Então, assim, vou dar as boas-vindas para vocês. Esse é o nosso primeiro encontro, né, do grupo de promoção de saúde de adolescentes. A aula está sendo gravada, porque depois eu vou botar o link para vocês, para quem quiser reassistir a aula. Então, a gente vai ter boas-vindas. Eu vou falar porque a gente deve tratar a obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica. A gente vai falar o que é estilo de vida e depois vai ter o game, com premiação. Então, né, vai ter que dividir, tá certo? Em grupos. Eu sou coordenadora, né, da equipe terapia nutricional do Hospital do Ipseng, eu sou supervisora, né, da Clínica da Nutrologia e do Programa de Residência de Nutrologia. Eu sou médica nutróloga, minha formação toda é na USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz mestrado, doutorado, né? E eu sou idealizadora do movimento Apenas 2%, que é o meu conflito de interesses aqui, promover saúde para vocês. E propor que todo mundo invista pelo menos 2% do seu tempo para diminuir riscos. Aqui é a Juju, tá? Então, é uma aula lúdica, tá? A Juju, o 2 e o pai da medicina, Hipócrates, que nasceu há 400 anos antes de Cristo. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é aonde vocês compram remédio. Onde é que vocês compram remédio? Hein? Quando vocês vão comprar um remédio, vocês vão comprar onde? Na farmácia? E qual é a definição de remédio para vocês? É um tratamento. Então, eu perguntei à inteligência artificial, né, qual a definição de remédio ou medicamento. E a inteligência artificial me falou que é uma substância ou preparação destinada a prevenir, tratar ou aliviar doenças, corrigir funções orgânicas, melhorar a saúde. É um produto biológico, elaborado ou natural, empregado para fins terapêuticos, composto por fórmulas utilizadas no tratamento de enfermidades ou para manutenção da saúde. Então, eu uso um remédio para manter a minha saúde, tá? E pode ser uma substância química ou biológica. Então, Hipócrates falou há 400 anos antes de Cristo que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o meu alimento, tá? Então, pela teoria de Hipócrates, eu posso comprar remédio na farmácia, na feira e no supermercado. Porque eu compro um remédio, uma substância química na farmácia, e na feira e no supermercado eu posso comprar produtos biológicos que vão me ajudar a manter a minha saúde. Mas, cuidado, a depender das nossas escolhas, né? O que pode acontecer com as nossas escolhas? A gente pode também comprar doença. Não sei se vocês percebem que quando a gente vai no caixa da farmácia, aquele corredor está cheio de docinho e cheio de salgadinho. Quando eu vou na feira comprar salada, folhas, hortaliças, lá tem a barraquinha do famoso pastel da feira com aquele óleo requentado. E quando eu estou no caixa, no supermercado, comprando alimentos, também lá na beira do caixa, eu tenho um bocado de alimento ultraprocessado. E exercício também é remédio, já dizia Hipócrates. Tá? Andar é o melhor remédio para o homem. Quando vocês tomam um remédio, vocês têm dose, têm horário para tomar esse remédio? Tem? Sim. Então, todo remédio tem uma dose e tem um horário. Por quê? O remédio, no sentido do medicamento, geralmente tem a dose e o horário prescrito para garantir eficácia e segurança, esses aspectos fundamentais do tratamento de qualquer doença. Então, se eu tenho um paciente idoso sarcopênico, por exemplo, eu tenho que dar proteína no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Eu dou a dose de proteína para ele
necessário. Tá? Então, o que é dose? É a quantidade que a pessoa precisa. Tá? E que deve ser administrada em cada vez, não é tudo de uma vez, tá certo? E tem que ser ajustado. Idade, peso, altura, condição de saúde, gravidade da doença, tudo isso vai influenciar. Então, quando eu boto o alimento no meu prato, eu estou fazendo uma escolha, qual remédio eu vou usar. Se eu vou escolher um remédio que vai me trazer mais efeitos adversos, algumas doenças, ou se eu vou prevenir. Então, tem horário, tem dose, tá? Porque é importante eu dar a proteína fracionada para o idoso, para garantir que eu dê substrato para a síntese muscular. E para a gente que está em fase de crescimento, eu preciso ter também o fracionamento dos nutrientes. Então, Hipócrates falou 400 anos antes de Cristo. Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício, nem muito pouco, nem demais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Então, a quantidade, o que eu preciso, nem em excesso, nem na falta. Porque quando eu dou o excesso e a falta, eu levo a desnutrição, uma subnutrição ou uma hipernutrição. Então, eu tenho que dar a dose adequada. E o que é o apenas 2%? Tá? O apenas 2% é a recomendação da OMS, onde eu preciso fazer 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, associado a pelo menos 2, 3 dias de exercício de força, onde eu movimente os principais grupos musculares. Quem treina sabe que em meia hora consegue fazer isso. Então, 150, 30 vezes 2, 60. Dão 210 minutos. A semana tem 10.080 minutos. Então, 210 dividido por 10.080 minutos, 2% do nosso tempo, onde a gente investe 2% e reduz o risco de morte em até 47%. Tem o guia de atividade física para brasileiros. Qual seria a recomendação de atividade física para vocês, para os adolescentes? Tá? Vocês precisam fazer pelo menos 60 minutos de atividade que aumente a frequência cardíaca. Ou seja, correr, pular, andar de bicicleta, dançar, 60 minutos por dia. Essa é a recomendação para os adolescentes. Associado a exercícios de fortalecimento. Por quê? Manutenção de massa muscular. E na fase que os adolescentes estão, vocês estão ganhando músculo. Então, músculo é um investimento que a gente faz porque vai nos dar qualidade de vida no futuro. Essa aqui é a boa vida. Dúvidas? Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro. Então, a primeira coisa que eu quero falar, preste atenção nas escolhas que vocês fazem quando vocês vão comprar alguma coisa para se alimentar. Tá? É importante, remédio. Remédio para e previne. Então, eu tenho que saber escolher. Então, pode falar. Em relação ao limite de força muscular, quantos anos o adolescente pode começar a fazer musculação? Geralmente, depois dos 14 anos, sempre supervisionar. Né? Eu também não vou pegar, né, exercício com uma sobrecarga muito grande para não machucar as equipes de crescimento. Né? As equipes de crescimento. Tá? Então, sempre supervisionar. Então, qual é o objetivo desse ambulatório? Por que eu criei esse ambulatório? Por que eu pedi para criar esse ambulatório? Porque a obesidade é uma doença crônica e é uma doença, né, que traz muitos riscos à saúde. Então, ela tem um CID, M66, é o CID de obesidade. Então, pessoal, hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, os riscos associados ao excesso de peso, mas também sobre como vocês não estão sozinhos nessa jornada.
Então, é um ponto fundamental. Vocês não estão sozinhos, tá? E repare só, quantas pessoas no mundo sofrem com a obesidade, tá? 1 em cada 8 pessoas, né, tem obesidade. A obesidade em adultos mais que dobrou desde 1990. A de adolescentes quadruplicou. 2,5 bilhões de adultos estavam com sobrepeso e 890 milhões com obesidade, 43% dos adultos com sobrepeso, né? 16% com obesidade, 35 milhões de crianças com menos de 5 anos com sobrepeso em 24, e 390 milhões de crianças entre 5 e 19 anos com sobrepeso e 160 milhões com obesidade. Tá? Então, tem muita gente no mundo que tem obesidade. Tá? E, né, a gente usa alguns indicadores, a gente usa IMC para os adultos, e para criança a gente vai usar os percentis da curva de crescimento do IMC. Tá? E quais são os riscos? Né? Eu tenho uma doença que pode levar a outras doenças. Diabetes, que é o açúcar alto no sangue, pressão alta, eu ter dificuldade para andar, né? Então, é por causa de uma alteração, a sobrecarga no meu joelho, e essa articulação ela vai desgastar com o tempo. Às vezes, eu tenho uma apneia, eu ronco muito, eu não consigo descansar da maneira adequada, aí isso também vai me levar à hipertensão. Tem jeito? Será que a gente consegue evitar esses problemas? Ou será que, uma vez tendo a obesidade, eu vou ter esses problemas? Já está marcado. Será que eu posso mudar a minha linha? Né? Mudança de hábito. Tá? Mudança de hábito vai ajudar a reduzir o risco. Mudança de hábito. Tá? Por quê? A obesidade ela está associada a outras 200 doenças. Tá? Ela pode dar problema pulmonar, apneia, hipoventilação, pode dar gordura no fígado, isso pode levar para vir a se tornar uma hepatite por causa da gordura, pode fibrosar isso, pode levar a uma cirrose, tá? A vesícula biliar também pode ser afetada, e às vezes vou formar pedras e eu vou ter que operar. Tá? As meninas, né, podem ter ovários policísticos, alteração do ciclo menstrual. Os meninos também, os maiores, né, podem ter um hipogonadismo. Então, isso tudo deve ser tratado. Problema de circulação, que pode dar problemas vasculares na perna, e diabetes, colesterol elevado, pressão alta. Então, e aumentar o risco de cânceres. Quais cânceres? Mama, útero, o colo do útero, de intestino, de esôfago, de pâncreas, de rim e de próstata. Então, ser obeso, né, não tratado, pode aumentar o risco de todas essas doenças. E isso vai ser um custo. Então, é um custo de despesa com exames, com tratamento de doenças. Um levantamento que a gente fez do DataSUS, a gente botou lá quais seriam as doenças que mais custam para o Brasil, pelo SUS, que botaram lá no DataSUS. Eu botei lá, o que mais é caro? 5 anos. Eu botei doenças que poderiam estar relacionadas ao sedentarismo. Aí eu botei obesidade. Foram 47 mil internações. Dessas 47 mil, foram gastos 243 mil reais. Quando eu divido, cada paciente obeso na internação custou 5.120 reais. Quanto com um paciente com câncer. Foram mais internações, foram mais gastos, custou 2.200. Um paciente infartado, ele custou 4.600 reais, né, por dia de internação. Mas só que eu peguei a causa, botei lá, 66, tá? Botou 44, uma causa. Mas quantos dos pacientes infartados eram obesos? Eu não tenho esse dado. Então, aqui é um dado do SUS que me mostra que o paciente com obesidade, ele custa, e ele também pode estar implicando com outras doenças. Tá? Então, assim, aqui seriam as causas de mortalidade, né, dados, né, do Instituto Americano, que, ó, em 2019, tivemos
50 milhões de mortes. 5% 10% dessas mortes tiveram atribuído a um IMC elevado, tá? Seja, né, por diabetes, seja por doença, o infarto sendo 20%, quase o diabetes 42% das causas, sendo a causa da mortalidade dos pacientes. Então, ela é custa e ela leva a outras doenças que podem levar à morte. Tá? Então, a gente vê que o diabetes é a principal envolvida. Tá? E a gente percebe também que o paciente obeso pode ter dificuldades de acesso. Tá? Então, às vezes, eu tenho uma cadeira que não está adaptada, que o braço, né, pode fazer com que essa paciente não encaixe e tenha dificuldade para se levantar. Tá? Eu não tenho, às vezes, equipamentos que aguentem na academia o peso do paciente. Tá? E a gente vê isso, às vezes, até andando pela rua. Então, às vezes, a gente tem que ter catracas que o paciente não consegue passar. Eu tenho, às vezes, banheiros públicos em que o paciente com obesidade não consegue entrar ou ficar confortável, né? E isso vai fazer o quê? Um impacto emocional, né? Porque isso pode levar uma perda de autoestima. Ele está se julgando, olha, ele é obeso porque ele come demais, porque ele não faz exercício. Isso pode dar uma ansiedade social. Então, às vezes, eu não vou para uma festa porque vão olhar que eu estou comendo, eu tenho vergonha de comer em público, tá? E tristeza ou desmotivação, né? Frustração com a própria imagem. Olha, eu estou fazendo tudo e não consigo emagrecer. Então, às vezes, a gente vê esse paciente se afastando e se isolando, né? Mas aqui vai ser uma rede de apoio, tá? Então, assim, eu quero, assim, um dos grandes objetivos é tentar mudar quem precisa mudar. Tá? Então, a gente vai. Os pacientes que tiverem uma dificuldade de acesso, eu já conversei eu já passei alguns nomes para a psicóloga. Então, se a gente perceber no caminho que, né, estou precisando de mais uma urgência, esse paciente vai ser priorizado, né? Assim, eu quero estimular vocês a mudança de hábito, porque a gente não muda um hábito até a gente conseguir um emagrecimento. A gente tem que mudar o hábito para sempre. Tá? E por que eu botei, né, o grupo a partir dos 12 anos? Tá? Porque o tratamento da obesidade, ele inclui né, medidas de estilo de vida, né, mudança, comportamento alimentar, ingestão de energia, atividade física, combater o sedentarismo, aspectos psicológicos, né, inclui isso, inclui, né, medicamentos. Então, se eu precisar usar medicamentos que ajudem a emagrecer, a gente tem medicações que são liberadas a partir de 12 anos, tá? E, tá? Como eu estou, né? E o outro tratamento que existe da obesidade é o cirúrgico. Hoje, pode operar acima de 14 anos, desde que preencha critérios. Então, essa é a linha que se pode ser feita em termos de tratamento, né? Mas não só é um tipo de tratamento, eu sempre tenho que associar a hábitos alimentares e a exercício físico. Porque se eu tomo uma medicação que me faz inibir o apetite e eu não treino e eu não me alimento com a dose adequada, eu vou perder músculo. E toda vez que eu perco músculo, eu fico menos, uma capacidade física pior. Tá? E, Juliana, por que você está falando que é importante perder peso? Você lembra das doenças que eu falei que a obesidade podiam dar? Quando eu perco 10% do peso, eu ajudo a prevenir o diabetes. Quando eu perco de 5 a 15%, minha hemoglobina glicada cai. Se eu uso remédio para diabetes, eu consigo diminuir, posso até fazer a remissão do diabetes. Então, triglicérides, colesterol, tudo a gente melhora, porque são fatores de risco para um infarto, para um AVC,
né? A gordura do fígado. As pessoas conseguem, né, melhorar a parte hormonal, começa a menstruar. Então, tudo isso importa se eu perder o percentual de peso que eu preciso. Tá? Então, os 2% do movimento é importante que vocês façam, que vocês não sejam sedentários. Tá? E aqui, obesidade, como é que a gente trata? A gente tem que escutar o paciente, tem que buscar etiologia, estimular mudanças de hábitos, suporte psicológico, incentivar a busca pelo tratamento, é uma doença crônica, acessibilidade garantida, disponibilizar tratamento e evitar a estigmatização, né? Eu não posso ficar, é gordo porque não faz exercício, é gordo porque come demais, tá? Né? A gente tem que acolher, e acolher, às vezes, montar um ambiente em que eu possa atender esse paciente. Alguma pergunta? Tranquilo? Podemos ir, então, para o estilo de vida agora? Então, quem tem estilo aqui? Quem tem estilo? Meu estilo é esportista. Eu estou de tênis, sabendo trabalhar de tênis. Né? Meu estilo é esportista. Alguém tem um estilo? Hã? Tem? Qual é o seu estilo? Country, pronto. Ok. Ele anda de cavalo, ele trabalha lá no cavalo, né? Com cavalo, tá? É? Alguém tem mais outro estilo? Eu sou corredora. Ninguém mais tem estilo? É quê? Estilo de quê? Que- Esportista também? Pronto. Então, estilo de vida, tá? Equilíbrio, sustentável, treinamento, investimento, lazer, organização, inspiração, descanso e adesão. Então, o segredo da vida é o equilíbrio. O 8 e 80 são ruins. Hoje eu não como nada, amanhã eu como tudo, tá? Equilíbrio. E o que é ser sustentável, né? A alimentação sustentável tem como objetivo produzir alimentos que não causem impactos ambientais, valorizar alimentos sem conservantes e frescos, bem como considerar aspectos ambientais, sociais e éticos e saudáveis que envolvem o processo. Então, eu vou comer uma fruta da estação, tá? Isso aí é importante, porque eu vou economizar e eu vou estar pegando produto mais fresco sem conservante. Eu vou comer alimentos integrais, pão integral, arroz integral. Eu vou comer o suficiente, né? Vou comer just enough, ou seja, o que eu preciso. Tá? O pessoal que tem uma longevidade das fusones, eles comem até 80% da capacidade do estômago. Tá? Eles saem da mesa ainda podendo comer um pouco mais, mas eles param antes. Tá? Então, qual é ser sustentável? Você pegar a comida que é da região e comer, né? E a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos, tá? Então, descasquem mais, desembrulhem menos, desenlatem menos. E o treinamento? O treinamento é até quando? Enquanto o coração bater, tá? Eu vou treinar a minha mente, eu vou treinar o meu músculo, o meu coração, o meu equilíbrio, a minha flexibilidade e eu vou meditar. Meditação não quer dizer que eu vou fazer Pode ser alguma situação em que eu me desligue do mundo e vá para o mundo interior e às vezes uma oração pode ser, a fé pode ser, né? Pode ser esse treinamento. Aí, o investimento, né? 2% para ganhar 47%. Lazer, tá? Quando eu pego a definição da OMS, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, eu tenho que ter um tempo que sobre de horário de trabalho ou cumprimento das obrigações aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. Então, não é só o trabalho, não é só o estudo, eu preciso também
desocupar a minha mente, relaxar. E a gente pode fazer isso saindo com amigos, confraternizando, relações não tóxicas, grupo de pessoas boas que nos ajudam. Minha meditação é o piano, né? Esse aqui tem paciência de pegar uma pessoa sem ritmo e botar para tocar piano, né? O Vitor. Viajar, correr, né? Sair com amigos, né? E a gente precisa ter organização, tá? Ato ou efeito de se organizar. Digamos que eu tenho que organizar o meu tempo. Eu trabalho ou estudo 7 horas por dia. Não, eu tenho 7 horas de sono, eu trabalho ou estudo 12 horas por dia e eu tenho das 24 horas, 5 horas para o autocuidado. O que é esse autocuidado? Lazer, treinamento e alimentação. E a ordem não interfere nos fatos. Vínculos, tá? Aqui são vínculos do trabalho, né? Família, né? É o ponto central. Né? Pessoas do trabalho que nos ajudam, que vestem as nossas camisas, amigos que nos levam para a frente. Aqui o 2 tem um amigo 1 e tem o 4, que na próxima vez a gente vai ver quem é o 1 e quem é o 4. Tá? Porque eles são um grupo de apoio quando a gente precisar. E eles não precisam estar no nosso lado. E aqui eu faço um trocadilho, né? Vocês podem servir de inspiração para outras pessoas. Olha, fulano mudou. Então, eu posso... aqui eu vou brincar, que eu estou... Inspire, expire. Inspire-se, né? Inspire-nos, tá? Então, eu tenho alguns pacientes e alguns alunos que não corriam, deixaram o sedentarismo e hoje correm maratona. Aqui eu chegando na maratona de Boston. Eu corro maratona, eu corro 42 quilômetros, né? Mas para isso eu preciso treinar. E eu já, um paciente me inspirou e eu inspirei outras pessoas. E o descanso, tá? A gente precisa ter uma qualidade no sono, porque se eu tenho um sono ruim, o meu comer hedônico, o meu comer emocional, ele pode ser engatilhado. E eu posso ficar sempre em alerta, eu não consigo relaxar. Isso pega parte do meu simpático, então eu tenho maior risco de resistência insulínica, de hipertensão. Então a gente precisa dormir quanto? 7 a 9 horas por dia. Os adolescentes, em torno de 8 a 9 horas por dia. Tá? O idoso, de 7 a 8. Sem telas. Apagar o quarto, ficar escuro, sem telas, nisso daí. Sem televisão. Porque a luz é um estímulo, e isso talvez a gente ache que está dormindo horas, mas não está dormindo horas com qualidade. Então, adesão, enquanto o coração bater, né, eu vou comer direito, eu vou me exercitar o coração e o músculo, a minha mente, somente enquanto o coração bater. Juliana está falando aqui, mas eu quero saber quem está nessa sala, está disposto a mudar? Quem está disposto a mudar? Vai mudar. Ok, né? Isso aí é importante, né? Não adianta a prontidão para a mudança ela é importante, tá? Então a gente tem um modelo transteórico da mudança. Quem desenvolveu foi o Prochaska, tá? Tem 6 estágios. O pessoal da psicologia que criou isso já foi usado em pacientes com tabagismo. E quais são as fases, né? Pré-contemplação, tá? Quando o paciente chega nessa pré-contemplação, não adianta ficar falando, tá? Porque ele não está disposto a mudar. Se eu falar que ele precisa fazer, ele vai causar uma irritação. Então, ele não acha que ele precisa mudar, né? Ele não tem a intenção de mudar nos próximos 6 meses, tá? Então, ele fica com raiva com o feedback externo. Então, olha, você precisa diminuir a fritura porque você precisa perder peso, você precisa deixar de ser sedentário. Eu tenho a contemplação, a pessoa começa a reconhecer que tem um problema. Vai pensar, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Mas ser sedentário, eu não ir para a academia, ficar jogando videogame é tão bom. Por que eu tenho que levantar, desligar meia hora da tela e ir para a academia? Né?
a dúvida e ambivalência predominam. Esse estágio pode durar meses ou anos. A fase ideal é a preparação. O paciente está preparado para mudar. Ele decide mudar e começa a se preparar para agir nos próximos 30 dias. Busca apoio, traça estratégias ou testa as pequenas ações iniciais. Aí, a gente pode dizer que isso pode ser o mnemônico SMART. Né? O que é ser esperto? Tá? Vem da administração. Tá? S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de temporal. Eu vou criar metas pequenas em curto prazo para evitar frustrações. Então, exemplo aqui, vou praticar atividade física. É o específico. Mensurável, apenas 2%. Ação, alcançável, né? Matricular na academia ou começar. Relevante, né? O realista, 150 minutos de aeróbico associado a pelo menos 2 de força por semana. 60 minutos de força por... E o tempo, vou reavaliar essa mudança em 2 meses. Ação, já mudei. A mudança efetiva está em curso, o comportamento desejado já foi iniciado nas últimas semanas ou meses e eu requer uma prática de 6 meses. Tá? Disciplina, apoio, resistir a rechamadas, né, do comportamento antigo. E a manutenção, já temos 6 meses que a gente está fazendo esse comportamento, já está consolidado. O foco é prevenir a recaída e sustentar os benefícios alcançados. E o término, o indivíduo atingiu a cura comportamental, espécie de término do ciclo. Não há mais tentação nem risco ao retorno ao comportamento antigo. Geralmente, esse estágio é visto nas versões mais complexas do modelo. Então, eu espero que todos, né, estejam no planejamento aqui, para ir para ação. Aí, aqui tem o meu mantra, que é a estrela do estilo de vida. Já sei qual. Enquanto o meu coração bater, SMART é você. Treinarei regularmente, resistir ao aeróbico alongarei. Equilíbrio mental e físico buscarei. Limite e repouso, respeitar o zelo. Alimentação adequada, possuirei. Tá? A gente, às vezes, tem algum problema que nos dificulta fazer um exercício físico. Eu tenho uma dor no joelho. Então, talvez a esteira não seja o melhor método, mas eu posso ter um exercício adaptado à minha condição física. Eu sou uma pessoa destreinada. Eu não vou me matricular hoje em uma maratona para sair correndo, porque eu não estou treinada fisicamente para fazer essa... Né? E o limite vem também, tá? Não só no limite físico, mas também ter limites. Porque hoje a gente tem um mundo que as pessoas hoje não têm limite. Então, o limite vem daí também. E repouso é o descanso. Tá? E até mesmo para treinar, para eu ganhar uma massa muscular, eu tenho que ter um dia de repouso. E a estrela do estilo de vida tem lá alimentação saudável, meditação e sono, treinamento físico regular para maximizar a massa magra, relacionamentos, né, interpessoais e cessação de cigarro e consumo de álcool moderado. E esse é o prato, né, de alimentação saudável, que eu mostro para vocês quando vocês vão no ambulatório, que não é Juliana que fala, quem fala é Harvard. Metade do prato de saladas e frutas. Quando eu vou comer o carboidrato integral, arroz integral, pão integral, macarrão integral, e as carnes eu vou dar preferência por carnes brancas, magras, então peixe, frango, eu vou limitar os embutidos, presuntos, salsicha. Então, e beber água, né? E adicionar pouco açúcar ou não adicionar açúcar na alimentação. Tá? Esse é o prato de alimentação saudável, que é o nosso objetivo, a gente chegar. Né? E a gente sabe que, às vezes, essas mudanças elas funcionam como né, um vai e vem, às vezes eu estou mais, ou às vezes eu estou menos, mas eu tenho que sempre manter, né, o foco para não recair. E assim, né, por que isso é importante? Essas ilustrações são baseadas num filme canadense, que fala que os canadenses passam os últimos 10 anos da vida deles na doença. Tá? Então, eu pergunto a vocês, vocês querem ser, quando vocês estiverem mais idosos, esse, direita ou esquerda?
Direita ou esquerda? Quem quer ser esse aqui, levanta a mão. Quem quer ser esse? Todo mundo quer ser esse, né? Ninguém quer ser esse aqui. Ok. Então, os hábitos da gente podem influenciar. Então, o alimento que eu escolho, se eu escolho ficar sentado no sofá, isso pode fazer como eu vou brincar com os meus netos. Se eu vou brincar com eles ou se eu vou assisti-los brincar. Se quando tiver uma confraternização com a família, eu vou estar comendo com as minhas mãos ou vou estar dependente das atividades de vida diária, precisando do auxílio de alguém para me alimentar. E como vão ser os meus passeios, tá? Eu posso ser um idoso robusto e onde eu vou para o aeroporto pegar um avião para passear, ou posso ser um idoso mais fragilizado que vou precisar de ambulâncias para visitas frequentes ao hospital. Então, é hora de escolher. Eu tenho dois caminhos, um caminho de estilo de vida mais saudável e um caminho de estilo de vida menos saudáveis, com hábitos ruins, seja de sedentarismo, de alimentos ultraprocessados, de maus hábitos. E isso implica dois futuros, o futuro vermelho e o futuro branco. Tá? Esse gráfico aqui é de capacidade funcional. Branco, sedentário, vermelho, fisicamente ativo. 60 anos, 80% da capacidade funcional. 80 anos, 80% da capacidade funcional. 60 com corpinho de 80 ou 80 com corpinho de 60. Então, 20% a menos da capacidade funcional aos 60 se você é sedentário ou aos 80 se você é fisicamente ativo. Então, a gente está junto, somente enquanto o coração bater, e isso tem comprovação, né, científica. Tem um trabalho publicado no jornal britânico que fala, olha, quem quer ter um estilo de vida livre de câncer, doença cardiovascular e diabetes? Quem é que quer ter isso aqui, a vida livre disso aqui? Quem quer? Bom, todo mundo quer ter, né? Aí eles elencaram 5 fatores. Não fumar, ter um peso adequado, fazer exercício físico, ó, 7 vezes 30, 210 minutos, apenas 2%. Aí só o artigo já me ganhou, né? Consumo moderado de álcool, tá? Algumas sociedades falam que é zero álcool, e uma alimentação de qualidade, o prato lá de Harvard. Fiz pelo menos 4 hábitos por dia, né? 4 deles adiam o aparecimento de doenças em até 13 anos. Aqui eu tenho 22 anos livres, não fazendo nenhum, e aqui eu tenho, fazendo pelo menos 4, 35 anos que aparece. 35 anos livre, tá? Então, eu tenho um ganho em qualidade de vida de 13 anos, de adiar um problema. É claro que se eu tiver a genética para isso, eu posso ter o problema, mas eu posso adiar o aparecimento. Dúvidas, que agora, agora vai ser a brincadeira. Né? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Vocês vão brincar, então? Os adolescentes, né? Tá precisando de 2 grupos. Se divide em grupo. Quem vai se dividir? Forma um grupo, temos quantos? 2, 2, 5. Pode pegar um grupo para ficar 6. Vamos lá. Um adulto pode ajudar. Quem vai? Vamos sentar, a gente vai brincar. Repare só, eu preciso de 2 grupos, a equipe A e a equipe B. Vai lá. Repare só, como é que vai funcionar? Vai ser um quiz, ó. Vai ter um grupo, forme um grupo, minha gente. Vamos lá. Vocês nunca brincaram, não, ó. Aí, um grupo fica aqui e um grupo fica cá. Cadê? Ele está no time dele. Mas não, então vai ficar. Então, vamos ocupar. Então, vai ser dupla. Vai ser homem contra mulher, vai ser mulher, vai ser casal. Vai ser como? Vai ser dupla. Hein? Homem, menino ou menina. Vai ser ele como vai ser dupla. Vocês querem assim? Os 2 meninos com as meninas, ou vai ser, como é que vai ser? Ó, então tá, ok.
Então, esse é o controle. Tá, então, como vai funcionar? Rapaz, só. Vai ser perguntas, passo ou repassa. Tá? Eu vou fazer uma pergunta da aula que a gente teve aqui. Quando eu falar 1, 2, 3, valendo, vai bater. Quem, né? Vai bater. Quem bater primeiro vai responder. Bater aqui não funciona. Bater aqui, então, a campainha aqui tá valendo. Vai ser rapidez. Ganha, Vitorino, você vai ter que fazer como é que se diz? A pontuação, o placar. O placar. Tem que fazer o placar, né? Tem que fazer, quem acerta ganha 10 pontos. E quem não marcar o ponto não vai receber a copa da cara. Vai ter que fazer um exercício. Ok? Vai ter que fazer exercício. Tá? Vai ter que fazer exercício. Né? Alice, Maria, pronto. Matheus e Wellington, não é isso? Então, essa é a regra. A gente vai ter o quiz. Então, Mariano, Ana, né? Alice, Mariana, Wellington e Matheus. Quem acerta ganha 10 pontos. A primeira, vamos lá. Quem é que vai? É contra quem? Quem vai ser contra? Escolha quem é que vai primeiro. Tá? Pronto, então, ó, você vai dizer o valendo, você vai dizer o valendo, tá certo? Então, a primeira pergunta: o que significa a frase de Hipócrates que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento? A, que só medicamento curam doenças. B, que os alimentos podem ajudar a prevenir e tratar doenças. C, que devemos comer apenas frutas e verduras. Que exercício físico é mais importante que a alimentação. Que o remédio deve ser tomado sempre com comida. 3, 2, 1, valendo. Tá? Em bola, bora ver se acertou. B, acertou. 10 pontos para as meninas. Minha amor, você agora vai fingir que está pulando corda por 20 segundos. Aí eu preciso de 20 segundos, ó. Vai ficar pulando, ó. Ó, pulando corda. Pagando, eu tô sorrindo. Diz que o investimento do movimento apenas 2%. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Quem é que vai agora para a campainha? Vai inverter. Agachamento, tá? São 10 agachamentos, quem perder. Tá? Qual a recomendação de atividade física para adolescentes, segundo o Guia de Atividade Física dos Brasileiros? Adolescentes. 30 minutos 2 vezes por semana, 150 minutos por semana, pelo menos 60 minutos por dia de intensidade moderada vigorosa, apenas exercício de força 1 vez por semana ou 300 minutos por semana. 3, 2, 1, valendo. Letra A. 60 minutos. 60 minutos. Para lá. Agachamento. Vamos lá para o agachamento. Movimentos que você quer de mim. Apenas 2%. Apenas 2%. Apenas 2%. Movimento. Eu preciso muito tempo. Só apenas 2%. Eu peço apenas 2% para meu sucesso. Sim, apenas 2% para ser exemplo. Agora, polichinelo, viu? Ó, deixa eu apagar o verde, azul. Quantos minutos de uma semana inteira corresponde investir apenas 2% do tempo, né, para a saúde? 60, 120, 150? Calma, calma. 210 ou 300, Vitorino? Qual é a resposta? Dados 210 minutos. Se a vida está batendo, apenas 2%.
Aqui, bora voltar. São 15, né? Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui. São 15 repetições. Agora, esse daí, para mim, é o mais difícil. Vamos lá. Apenas 2%, apenas 2%, pagando, apenas 2%, apenas 2%. Bora para azul. Pronto. Agora é corrida sem sair do lugar. 20 segundos. A pergunta é: quais são os efeitos do excesso de peso mencionado na aula? Os efeitos do excesso: melhora a autoestima, ansiedade social e tristeza, ganho de massa muscular, mais disposição física ou redução do risco de doenças. Então, 3, 2, 1, valendo! Qual é a resposta? O quê? B ou W? Bola? B de bola. Acertou. Corridinha, 20 segundos. Only 2%, only 10% that's all I get. So be smart to see today. Only 2% is your key. For a life that's healthy, happy, and free. Aí. Ok. Vamos lá, quem é o próximo? Vamos lá. Quinta pergunta. Qual o estágio do modelo de Prochaska em que a pessoa ainda não reconhece que tem um problema ou não planeja mudar nos próximos meses? Calma! Tem que ser valendo! Ó! 3, 2, 1, valendo! Pré-contemplação. Pré-contemplação. Né? Ok, acertou. Agora, equilíbrio. A gente vai ficar 30 segundos, né? De equilíbrio. Tá? Seguindo, eu tô subindo, eu tô curtindo, eu tô brigando, eu tô investindo. Parabéns, movimento. Parabéns, apenas 2%. Parabéns. Parabéns, apenas 2%. Apenas 2%. Ok. Próxima pergunta. Ah, essa é difícil. Quero ver aqui agora. Ó, prancha. Pode ser no chão ou a gente pode facilitar. Tá certo? Facilitar. Mas tem que ficar fazendo, ó. Pã, pã. Isso no chão, tá certo? Essa é essa. De acordo com estudos apresentados, adotar hábitos saudáveis podem adiar o aparecimento de doenças crônicas em até 3, 5, 10, 13 ou 20 anos. 3, 2, 1, valendo! Qual é a resposta? Passa ou repassa? Qual é a resposta? Sim, 5 anos? A resposta é 13 anos. Então, ponto para eles, viu? Agora, está empatado. Ó, ó, bora. Investimento, movimento apenas 2%. Hum, hum, hum. Tá. 2, Pronto, foi? 1. 15. Bora lá para a próxima. Agora, ponte de barriga para cima. Né? Você vai ter que levantar, né? 10 vezes. Tá? O braço fica apoiado no chão, é só levantar o quadril, tá? Então, qual é a duração de sono recomendado pela National Sleep Foundation para adolescentes e adultos jovens? 5 a 6, 6 a 7, 7 a 9, 9 a 10, 10 a 12. 3, 2, 1, valendo! De 7 a 9. Movimento.
Apenas 2%. Apenas 2%. Apenas 2%. O movimento precisa muito tempo. São apenas 2%. Eu peço apenas 2% para meu sucesso. Sim, apenas 2% para ser exemplo. Agora falar, ó, vai só, o que significa o SMART para definir metas de mudança de comportamento. A pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter, eu não vou ter o que vai fazer, não? Vai ter que fazer agachamento e contar ABC, falar ABC, D, cantando A, B, C. Eu acho que são 20, viu? Então, o SMART, você, ó, saudável, motivador, ativo, responsável, trabalhoso, sustentável, mensurável, agradável, rápido, temporal, simples, mínimo, adaptado, real, total, específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal, seguro, moderno, autêntico, realista, tradicional. 3, 2, 1, valendo. Qual é? Letra E? E é a letra D, tá? Falar fazendo agachamento. Fazendo A, não, na verdade, a gente fala o alfabeto todo agachando, viu? Aí você está junto comigo, tá? É dado. Tá? O Brasil a se exercitar e se movimentar. Brasil, Brasil, apenas 2%, apenas 2%. Brasil, Brasil, apenas 2%, apenas 2%. P, Q, R, S, T, U. Peraí, o que está falando? V, X, Y, Z. Agora, qual dessas atitudes faz parte do estilo de vida saudável apresentar na aula? Dormir menos de 6 horas, comer porções cada vez maiores, ter vínculos e boas relações, evitar toda atividade física e usar suplementos sem orientação. 3, 2, 1, valendo. C. A gente vai ter que ficar rindo por 10 segundos e fazer 5 polichinelos, tá? A gente. Tá certo? A gente vai ter que rir por 10 segundos e fazer 5 polichinelos. Apenas 2%. Apenas 2%. Apenas 2%. Essa é a última. Aí agora é alongamento. Ó, se os meninos ganharem, se as meninas ganharem, Ó, 10 segundos. Segundo os dados apresentados, quantos adolescentes no mundo vivem hoje com sobrepeso e obesidade? 16, 35, 100, 160 ou 390? 3, 2, 1, valendo. É dado, é 160. Deixa eu ver isso que eu estou na dúvida agora, tá certo? Se é obesidade, sobrepeso, talvez eu tenha marcado errado. Deixa eu ver aqui uma coisa, vou checar. Vou ver o VAR. Calma, vou ver o VAR. Vou ver o VAR. Não, adolescentes crianças 390 e adolescentes, né? 160. Tá certo? Ok. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer o que? Alongamento agora. Alongamento é fácil. 20 segundos de alongamento. É 160.